Morning, Márcio. Juan, morning, Marceli, Vitória. Welcome to the class. Good morning, everyone. Today is October 19th. We are in lesson number 12. Nós já estamos na nossa semana número 12, quase rumo ao encerramento aí do semestre, né? Já caminhamos bastante. E nós vamos, então, para a nossa aula de número 12. Eu vou compartilhar com vocês os slides. But before this, I would like to ask you some questions, ok? Mas antes de eu começar a compartilhar os slides, eu tenho algumas perguntas para vocês, tá bom? Dúvidas, perguntas nas atividades avaliativas, como é que vocês estão com relação a isso? Eu vou começar a correção e na próxima semana, não, na outra, em 15 dias, eu já compartilho com vocês aí as minhas considerações, tá? Vou observar tudo que vocês colocaram nos fóruns, nos questões norteadoras, chat, etc. e tal, e compartilho com vocês. Então, vai ser uma aula especial só para esse compartilhamento, tá? Para tirar dúvidas, comentar a respeito das postagens de vocês, etc. e etc. E se vocês tiverem alguma dúvida antes de nós começarmos a aula, vocês podem perguntar, pode abrir o microfone, ou se quiserem, pode escrever aqui no nosso chat, tá bom? Professora, vai ser uns 20 dias, né? Porque dia 1 e dia 2 não tem aula, parece? Não, nem dia 1, nem dia 2, e parece que dia 15 de... Não, a nossa aula é na terça, né? Então, no dia 16 tem. Eu vou só abrir meu calendário aqui. Porque semana que vem é a última semana de outubro, aí Sim. na outra já é a 1ª de novembro, então é uns 20 dias, professora, mais ou menos. É verdade. Então, vai ser o tempo certinho para eu acabar tudo, corrigir tudo e devolver para vocês e fazer aí os nossos comentários, né? Isso mesmo, é verdade. Então, é isso, porque eu finalizo, acho que até aproveito, né, a parte do feriado para finalizar todos os apontamentos. O que eu estou fazendo, assim, para vocês terem uma noção? Eu vou salvando todas as postagens que vocês vão fazendo, por quê? Porque eu liberei um tempo, alguns alunos já fizeram desde o início, outros vão deixando mais para o final. Então, o que eu faço? Eu entro lá no nosso Moodle, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, por exemplo, o Juan postou alguma coisa lá hoje. Eu tenho os slides das postagens. Então, eu vou selecionando, formatando e juntando tudo em um só lugar, que são os meus slides. E aí eu vou compartilhar com vocês daqui, então, não a semana que vem, né? Depois tem o feriado na próxima, acho que é 16 de novembro, eu vou compartilhar com vocês isso que vocês, tudo isso que vocês postaram, tá? Que vocês compartilharam aí no Moodle. E eu vou apresentando para que todos os alunos da turma saibam o que os colegas aí escreveram, e vou fazendo os meus comentários inseridos dentro das teorias que nós estamos estudando na disciplina prática de ensino de língua estrangeira, e respondendo algumas perguntas, porque muitos de vocês fizeram postagens, questionamentos, e eu vou aproveitar para tirar essas dúvidas, né, que às vezes a dúvida da Vitória pode ser a mesma dúvida da Alejandra, então com uma resposta eu já vou eliminando todos esses questionamentos de vocês, para que a gente possa encerrar aí o nosso semestre da prática de ensino de língua estrangeira 1, com bastante consistência, né? Que a gente domine os aspectos teóricos que foram trabalhados, assim como a gente saiba aplicar toda essa teoria na nossa prática pedagógica. Por quê? Qual é a finalidade da disciplina, né? Prática de ensino. Ninguém faz prática sem teoria. Então, para eu ter uma prática pedagógica consistente, embasada, eu preciso dominar, conhecer todas as teorias, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa prática pedagógica. Então, se nós estamos falando a respeito se a nossa disciplina é a prática
de língua estrangeira para o ensino médio, que essa prática é para o ensino médio, depois a outra prática de língua estrangeira é para o ensino fundamental e os contextos diversificados. Então, o nosso foco é basicamente o ensino médio, mas nada nos impede de tecermos comentários também para qualquer uma das outras séries, mas o foco é voltado para o ensino médio. Então, nós precisamos, quando formados, hoje vocês são professores em formação inicial, a maioria de vocês, muitos eu sei que já atuam como professores em escolas de idiomas ou outras escolas aí particulares, mas ainda não concluíram o curso de vocês, então eu ainda os considero professores em formação inicial. E é sobre isso a disciplina. Então, quando a gente finalizar a prática de ensino lá na nossa penúltima aula, nós precisamos avaliar, né? O que ficou para cada um de nós. Todo esse conhecimento, toda essa teoria foram capazes de dar um rumo aí na nossa vida de professores de língua estrangeira, que é o foco, no caso aqui, o nosso, né? Então é isso, meus queridos. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Vocês visualizam, né, os slides? Sim. Sim! Todo mundo está vendo aí, pessoal? Sim. Tá. Sim, professor. Já eu compartilho com vocês esse link do Google Forms para vocês poderem registrar a presença. Eu compartilho daqui a pouquinho no nosso chat, tá? Assim como o link para a presença, nós temos aqui também o link para a compensação de ausência, tá? Então, se você, por acaso, não está assistindo a nossa aula agora, nesse momento, sincronamente, ao assistir a gravação, você já sabe que acessando aí, clicando nesse link, acho que eu vou habilitá-lo, né? Porque não foi habilitado aqui. Você faz os exercícios para compensar a sua ausência. E falando nisso, meus queridos, deixa eu só destacar para vocês, ou tirar uma dúvida. Os registros das presenças e ausências de vocês no SWAP, eles ainda não estão corretos, tá? Ontem eu acertei as presenças e ausências dos alunos de tecnologia. Hoje eu vou fazer esse acerto da turma de vocês e da turma de inglês 2, tá? Então, aí vocês deem uma olhadinha no SWAP pelo quantitativo de faltas de vocês. Então, primeiro eu vou lançar todas as faltas, tá? E aí depois eu volto abrindo todos os formulários de compensação de ausência para ir compensando as ausências. Então, não se assustem se vocês olharem lá, por exemplo, e vocês tiverem um número exagerado de faltas, principalmente os alunos que não podem assistir a aula síncrona. Na semana seguinte, eu volto compensando as ausências. Aí eu vou fazer a planilha de todo mundo que fez as atividades de compensação, tá? Então, assim, é um pouquinho demorado, porque eu tenho que abrir os Google Forms de todas as aulas e fazer o registro lá de colocar ausência para aqueles que não estavam presentes, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem. E sabe o que pode acontecer também? Eu observei, por exemplo, na aula da minha turma de tecnologias ontem, que tem aluno que está presente na aula, que eu sei que estava presente na aula e que não preencheu a lista, né? Não preencheu o Google Forms. Então, caso aconteça isso, vocês têm que me avisar, teacher, na aula do dia tal, eu estava presente, acho que eu esqueci. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no vídeo e confirmo pelo vídeo da aula se vocês estavam presentes ou não, tá? Porque acontece do aluno esquecer. Vamos lá, meus queridos, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, se vocês olharam lá no Moodle, na descrição da aba da semana, nós vamos falar a respeito de formação de professores de línguas, ampliando perspectivas, minha língua hoje está cortando as coisas aqui, minha dicção.
Então, eu propus para vocês a leitura de 2 textos, do capítulo 1 e do capítulo 5, desse livro Formação de Professores de Línguas Ampliando Perspectivas, tá? Um é o texto da Branca Fabrício, Recriando a Sala de Aula de Língua Estrangeira, a Ordem Disciplinar Revisitada. E o outro é o capítulo 5, do Almeida Filho, que é um guia do processo de formação de professores de línguas por competências. E eu vou trazer para vocês algumas considerações, né? Eu filtrei desses 2 artigos os aspectos que eu considerei mais importantes para serem discutidos, tá? Por quê? Os textos não são muito curtos assim que eu digo, né? Um tem 30 páginas, o outro acho que tem 19 ou 20. Então, às vezes a gente lê, mas tem bastante coisa que é introdução, ou às vezes não retratam muito bem a nossa realidade. Então, eu passei um filtro e vou compartilhar com vocês a minha perspectiva desses 2 textos, tá? E se vocês fizeram a leitura e anotaram alguma dúvida e querem colocar alguma coisa para ser discutida, vocês fiquem à vontade, tá bom, meus queridos? Então, começando pelo livro do Almeida Filho, né, pelo capítulo 5, um guia do processo de formação de professores de línguas por competências. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Eu vou parar de compartilhar um pouco, que eu gostaria de uma discussão, tá? Então, Almeida Filho coloca aí nesse capítulo, ele fala a respeito da formação do professor de línguas por competências. E aí eu pergunto para vocês, quem leu ou quem não leu ainda o texto, o que vocês me diriam? O que seria essa formação dos professores por competências? Que competências vocês acreditam que um professor de língua estrangeira, no caso inglês, precisaria ter? Que tipo de professor é esse? Né? No caso, vamos observar vocês, professores em formação inicial. Que competências vocês acham necessárias para a formação de vocês, né? E para os professores de língua estrangeira de maneira geral, para que a gente consiga oferecer um ensino de língua estrangeira com qualidade. Quem gostaria de se manifestar aí, antes de eu apresentar as considerações do Almeida Filho? Pode falar, Juan. Eu acho que acho que é um pouquinho importante o professor ter o domínio por completo da língua, sabe? Entender como a língua funciona. Acho que é um passo muito importante. Certo, você quer dizer então que ele precisa ter a competência técnica, né? Ele precisa ter o conhecimento, dominar o componente curricular que ele vai ensinar, certo? O Márcio escreveu aqui no nosso chat, ser criativo. Essa é a palavra do século, viu, Márcio? É verdade, o professor ele precisa ser muito criativo. Se ele fica só no quadradinho dele, na caixinha dele, é aquele professor que apenas segue o livro didático, né? Então, a qualidade do trabalho fica a desejar, né? Então, essa palavra criatividade, ela é citada, inclusive, aí no texto do Almeida Filho e de outros autores. Capaz de incentivar o pensamento crítico dos alunos. Sim, também é uma excelente colocação. O mundão está globalizado. Sim, excelente contribuição a sua. Então, agradeço aí ao Juan, ao Márcio. Então, são falas que foram destacadas aí nesse texto do Almeida Filho. E eu vou apresentar. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma colocação aí sobre? Eu vou apresentar primeiro o que diz, né, de maneira bem sucinta, o que diz o texto, e aí eu vou abrir novamente para algumas discussões, inclusive nos grupos, porque nós falamos assim, o professor tem que ser criativo, tá? Como é que eu posso ser criativo, Rosângela? Eu preciso desenvolver aí ou incentivar o pensamento crítico dos alunos. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês têm uma ideia, né? Já discutiram a respeito disso em outras componentes curriculares aí do curso? Então,
nessa fala aqui do Márcio, o mundo o mundão, né, tá globalizado. Sim, e como é que a gente tira proveito disso para enriquecer as nossas aulas de inglês? Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar no ensino médio, na Secretaria Estadual de Educação, como professora efetiva, faz muito tempo, e o mundão não estava tão globalizado assim. As facilidades que a gente tem hoje com o advindo da internet, com tudo que a gente tem acesso hoje, não existia, né? E para você conseguir algumas coisas em língua inglesa, para você oferecer um repertório que fosse autêntico, era muito difícil. Agora, com esse mundão globalizado de hoje, isso, assim, facilitou muito. Mas e aí? A gente está sabendo aproveitar isso para, né, compartilhar isso com os nossos alunos? Então, vamos ver o que diz o texto e nós continuamos, então, na discussão. Visualiza o meu slide? Sim, professor. Tá, obrigada. Porque às vezes eu mexo em alguma coisa que vai que eu aperto alguma coisa, pronto, sobe. Olha, então, quando, além da introdução que ele fala tudo que é esperado de um professor de língua estrangeira, eu já fui para o item número 2, que ele apresenta as dimensões de ser professor de línguas, tá? E o que é colocado nesse texto de quais seriam essas dimensões para que a gente possa ser um professor de línguas, mas um professor de línguas diferenciado, né? Então, ele coloca primeiro a palavra ensinador. Então, um professor de línguas, ele precisa ser um ensinador de línguas. Mas como assim, né? Ensinador de línguas? Ele vai lá e ensina só isso? Não, ele faz um destaque aqui que eu considero bastante importante, que vai nos diferenciar uns dos outros, né? Então, ele fala que precisa ser um ensinador de línguas, mas um professor de língua em uso. O que vocês entenderam disso? Ser um professor de língua em uso. O que é isso para vocês? Alguém poderia se manifestar aí, falar? Que agora eu não estou vendo o chat, tá? Então teria que abrir o microfone. O que é um professor de língua em uso? O professor, é que ele conseguiria, tipo assim, usar a língua de forma completa e consegue ensinar também? Pode ser, é por aí, Juan. Quando ele coloca aqui no texto que é um professor de língua em uso, por quê? Muitas vezes os professores ensinam a língua de maneira estática, como se a língua não fosse viva, né? Então, eu ensino o quê? Eu começo ensinando a gramática. Quantos professores de língua, ele faz uma crítica bastante severa com relação a isso. Quantos professores de língua inglesa, vou falar inglesa porque é a nossa área, tá? Ensinam o inglês, mas é o inglês do livro, é o inglês da estrutura gramatical, é o inglês de você saber sobre a estrutura da língua, mas não saber sobre o uso dessa língua. Então, um ensinador, né, um professor aí, um ensinador de língua, ele precisa trabalhar com os seus alunos o inglês para ser utilizado no dia a dia, que tem utilidade para o aluno. Então, onde é que meu aluno pode utilizar esse inglês? Que práticas eu posso proporcionar para ele saber, por exemplo, em que situações nós podemos utilizar a língua inglesa? Como é que se fala isso, né, no dia a dia? Como é que se fala isso numa linguagem mais coloquial? Como é que eu consigo conversar em inglês? Em quais situações? Não situações forçadas que muitas vezes os livros didáticos nos colocam, que são aqueles diálogos preparados, mas o nosso aluno, ele sabe, por exemplo, solicitar uma informação, ele sabe interromper, por exemplo, o Juan começou a falar, né? Eu compreendi o que o Juan disse, eu falo, Juan, mas o que você acha? E se nós fizéssemos isso? E se? Então, por exemplo, é saber dominar o conteúdo que o Juan colocou aí no começo da nossa aula, essa competência técnica,
ter esse vocabulário, mas saber interagir com os outros, né? Por exemplo, pedir a palavra, ouvir o colega e aguardar o seu momento de falar e saber em todas as situações que a gente pode utilizar aí a língua. Então, não é aquele professor que vai ensinar apenas a estrutura gramatical, que vai ensinar apenas a gramática, tá? Mas que vai proporcionar para o seu aluno ele saber falar a língua inglesa, tá? Utilizar essa língua aí em qualquer que seja a situação, tá? Ser um ensinador de línguas também, ele fala um professor de língua em uso ou de uma linguagem socialmente situada. Por quê? Ele até coloca língua entre parênteses o gen, língua, linguagem, socialmente situada. Por quê? Não basta a gente dominar uma língua, por exemplo, como a língua, vamos pensar no exemplo da língua portuguesa que fica mais fácil. Tá, eu domino a gramática da língua portuguesa, quer dizer, assim, nós dominamos um pouco, né, em partes, porque a língua é bastante complexa. Então, nós falamos a língua portuguesa, né, nós temos essa competência técnica de usuários da língua portuguesa, somos nativos dessa língua, mas nós sabemos adequar a nossa fala para as diferentes situações de comunicação? Então, aí entra, por exemplo, o uso dos verbos modais em inglês. Quando é que eu uso can? Em que situação eu posso usar o can, could, né? Or to be able to? Em que situações ficaria melhor eu usar o may ao invés do can? Então, isso é a linguagem socialmente situada. Eu conheço as regras, mas, além de conhecer o vocabulário, eu sei adequar a minha fala à situação de comunicação, ao discurso que está sendo compartilhado em determinada situação. Então, isso que é ser um ensinador de línguas, um professor de língua em uso, ou de uma linguagem socialmente situada. Quando eu ensino para os meus alunos apenas que o can, né, eu vou tratar dos modais, porque nós já estudamos isso, né? Vocês já estudaram isso na língua inglesa. Eu ia falar que nós vimos isso na aula passada, mas eu vi isso com a turma de inglês 2, desculpem aí o lapso, né? Muitas aulas você confunde. Eu estou ensinando isso para os alunos de língua inglesa 2. Então, quando eu trabalho, por exemplo, os verbos modais, e eu estou colocando, olha, gente, o can, ele pode significar permissão, ele pode significar uma habilidade, um talento e etc. Tá, mas se eu ensino só dessa maneira, eu estou só ensinando sobre a língua, perceberam? E não da língua em uso. Então, eu tenho que, por exemplo, proporcionar para o meu aluno uma situação de comunicação, ou ele identificar isso em algum vídeo, em algum role play, que é o que a gente faz muitas vezes em sala de aula. Tá, nessa situação aqui que nós temos esses atores, qual é o mais adequado? Você utilizar o can ou may, ou could? Então, ele tem que pensar sobre as situações de fala, perceberam? Então, isso que o Almeida Filho coloca nesse item número 2 do capítulo, que é sobre essas dimensões de ser professor de línguas. Então, é uma coisa bastante complicada, não é só saber, então, no mínimo, o professor tem que saber sobre a língua, tá? Mas ele precisa ter outras competências. E aqui entra um pouco da fala do Márcio, né? Esse professor, ele precisa ser um educador. Então, não é apenas professor, mas é um educador, porque vai além do ensinar, né? Ele precisa ser um formador de cidadania. Então, quando eu proporciono para os meus alunos todo esse enriquecimento, todas essas situações de uso, de fala, de situações de comunicação mais reais, eu posso aproveitar ao mesmo tempo e trazer para esses, eu vou chamar de ensinamentos aí, dessas aprendizagens, eu posso estar discutindo conceitos que falam a respeito da cidadania, do direito que cada um de nós tem à saúde, à alimentação, às vacinas, etc. e tal. Tá? Então, eu preciso proporcionar situações de fala
em que ele reflita a respeito disso também. Que ele leia textos e que ele escreva, que ele produza textos em que a gente oportunize essa reflexão sobre, né, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, essa noção aí de cidadão também. Então, não é só uma língua. Por meio do ensino da língua, eu também trabalho esses aspectos aí da cidadania. O outro item que ele coloca é ser um ensinador humanizador, né? Ter empatia, se colocar no lugar do seu aluno, trazer aspectos mais humanos para a sala de aula. Então, muitas vezes, nas salas de aula de língua estrangeira, nós não proporcionamos isso para os nossos alunos. O professor entra na sala de aula, dá a sua aula, tchau, vai embora, mas a gente precisa, por exemplo, ter esse caráter, esse aspecto mais humanizador nas nossas aulas, né? É fazer o aluno se sentir parte importante dessa construção do conhecimento, trazer esse aluno para nossa, né, para o dia a dia. Então, como é que, por exemplo, nós podemos ter alunos, nós temos muitos alunos que não têm essa competência da língua inglesa bastante aflorada, não tiveram tantas oportunidades na vida. E numa mesma sala de aula, nós temos alunos com mais conhecimento da língua inglesa ou com mais oportunidades, né, de ter praticado a língua inglesa que outros. Mas a gente não pode excluir esse aluno, então tem que ter um caráter mais humano, de fazer despertar nesses alunos e aprofundar nesses alunos aí por meio da noção até de cidadania e fazê-los chegar a um nível melhor de inglês ao final aí da sua aula, do seu curso e etc. E formador da consciência crítica de linguagem na nova língua, né, que ele vai aprender. Então, estamos utilizando a língua portuguesa, mas é preciso esse compartilhamento de tudo que é linguagem, né, não apenas a língua, mas de toda a comunicação nessa nova língua, que seria, no caso nosso aqui, a língua inglesa. No estado de São Paulo, a maior parte das escolas trabalha com ensino, a segunda língua, ou a língua estrangeira, desculpa, a língua estrangeira é a língua inglesa. Então, essas são algumas dimensões que, de maneira sucinta, eu apresento para vocês e que foram colocadas aí pelo Almeida Filho, tá? E agora, antes de vocês falarem para mim, de nós discutirmos de maneira aberta, eu vou organizá-los nos grupos, nas salas. Eu gostaria que vocês discutissem acerca dessas propostas abaixo, tá? Então, Almeida Filho fala muito sobre essas dimensões, e ele fala tanto de alunos quanto de professores. E aí eu pergunto para vocês, nós precisamos ser professores que o quê? Né? Que tipo de professores nós precisamos ser? Quais devem ser as nossas competências? De que maneira nós devemos atuar, ensinar? Nós precisamos também ter alunos que... Então, o que a gente espera dos alunos? O que nós podemos esperar dos professores? Como devem ser esses professores? Como devem ser esses alunos? Vocês vão falar a respeito desses dois itens. Nesses grupos, vocês vão escolher um redator, que vai ser o responsável por fazer todas as anotações do que o grupo estiver discutindo, e depois escolha um expositor para apresentar as ideias do grupo. Se vocês chegarem à conclusão de que uma pessoa só, quem redigiu as anotações, deva ser o expositor, porque fica até mais fácil, tranquilo, sem problemas, tá? E vocês terão 5 minutos para responderem, então, esses dois itens. Nós precisamos, né, sermos professores e termos alunos que façam um brainstorm aí, discutam, vão listando, colocando itens, características, o que quer que vocês se recordem aí, a respeito de professores e alunos. Fui clara? Sim, professora.
Então, meus queridos, eu vou dividi-los nas salas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acho que mais ou menos isso, né? 14 alunos. Eu vou colocar em 3 salas. Vai ficar 5, 5 e 4, se tiver 14. E a partir do momento que as salas forem criadas, 5, 5 e 4. Aí eu vou contar 5 minutinhos, tá? E eu aviso vocês no chat, aí falo, gente, estou voltando. Então, anotem as colocações de vocês e quando retornar, uma pessoa do grupo vai expor as considerações, ok? Abrindo as turmas, abrindo as salas. Deixa eu ver se tem mensagem aqui, enquanto isso. O Matheus está falando que o Teams está complicado. Esse Teams está sempre complicado, viu, Matheus? Quando não é o Teams, é outra coisa. É a internet. No problem. Pronto, 8h34, 5 minutos para os alunos se organizarem. Oi, Hugo. Você está sem turma, né? Bom dia. Eu vou te colocar no grupo 3, tá?
Função, eu Ih, pensava. voltou. Olá, ih, voltou. Eu voltei. Estão ouvindo barulho aí, gente? Socorro. Voltaram todos? Ainda não, né? Só um minutinho. O grupo 1 é o grupo que está a Ingrid, grupo 2 da Vitória e o grupo 3 da Maria Eduarda, tá? Só para vocês se localizarem aí. Ok? Eu estava lendo os chats aí de vocês, né? Parece que é uma prisão, uma rebelião. Estava rindo aqui, gente, das colocações aí de alguns grupos, tá? Eu esqueci agora qual era o grupo, mas enquanto vocês vão digitando, quando vocês digitam, eu vou acompanhando também, tá? Quando é possível, eu salvo e já jogo nos slides para que vocês depois possam ler o que os colegas também discutiram. Mas vamos lá, então. Grupo número 1 da Ingrid e Thalita. O que vocês me dizem? Quem é aí o expositor do grupo? O falador da turma, o Juan. Obrigada, querido. Então, professora, a gente chegou a um consenso que da parte do professor, ele tem que, tipo assim, despertar a curiosidade no aluno, que a Manu colocou, o que ela redigiu pra gente. Ter tem que ter uma, uma abordagem didática bem concisa, ter, ter a parte técnica bem fundamentada em si, ter uma dominância do idioma ou da matéria que for dar, se é língua estrangeira, se é história, geografia, entender o papel do que é ser um educador, porque eu acho que isso é fundamental, porque ele tem que entender a dimensionalidade do papel dele na vida de um aluno. Ter um olhar cuidadoso para o aluno, porque vai ter alunos que vão ter uma capacidade maior de absorção de conteúdos, outros vão ter menos, e ele tem que saber lidar com essa dinâmica da sala de aula, porque nem todo mundo é um autodidata. Então, todo mundo tem que ter o seu ritmo de aprendizagem. E aí, dos alunos, sim, professora, tipo, a gente acabou falando, eu tenho ideias do que pode ser. Aluno, para mim, tem que, assim, o aluno que ele tem que ser uma pessoa que vai ter que respeitar o professor, que eu acho que é o mínimo, um respeito mútuo ali, sabe? Tem que mostrar interesse. O que mais? Acho que vem isso, professor, porque também tem a questão de, tipo assim, se o aluno não mostrar interesse, o professor vai ficar meio dividido, só que ele tem que buscar o aluno, mas se o aluno não quiser, não realmente falar assim, eu não quero saber da sua matéria, estou de mal com você e com a sua matéria. Não gosto de inglês? Ai. E tipo assim, ele não vai poder fazer muita coisa, porque é uma vontade do aluno também de não querer aprender. O professor ele também tem que entender que o aluno tem a sua liberdade de querer ou não querer aprender algo. Ok, Juan, muito obrigada pela contribuição aí do grupo. Oi, quem fala? Só complementando um pouco da fala do Juan, que a gente é do mesmo grupo, mas eu acho que é uma simples abertura para ouvir, ter aquele momento para estar ali presente, escutando o professor, por mais que você não tenha interesse. Eu acho que se o aluno consegue ter esses momentos, ele consegue absorver pelo menos um pouco e se interessando aos poucos, porque muita gente não tem interesse no inglês também por um certo preconceito, por não ser uma matéria que é estimulada mesmo, né? Seja no vestibular, seja na escola, com a carga horária super pequena. Então, acho que é isso que a gente espera dos alunos, que eles consigam ouvir pelo menos,
para eles verem o quanto é incrível você aprender uma nova língua, o quanto isso pode agregar na sua vida. Acho que é basicamente isso. Muito boa colocação aí, Ingrid. Isso vai ao encontro daquilo que a gente estava falando ali no começo. Então, quando o professor consegue proporcionar para o aluno ele ser um ensinador da língua em uso, né? Aí ele vai conseguir mostrar um pouco para o aluno, né? Isso, o quanto, né? O quão interessante é você dominar um outro idioma, é você saber conversar, você saber ler textos, ver disso, né, a utilidade disso na sua vida. É uma colocação muito boa, agradeço aí ao grupo, tá? Grupo número 2, por favor, quem é? A Emanuele escreveu aqui. Emanuele, de qual grupo você é? 2 ou 3? A Emanuele escreveu, olha, sermos professores Ela é que do despertam... grupo 1. Do grupo 1? Do meu e do Juan, e da Rita e da Thalita. Tá. Então, professores que despertem a curiosidade e o interesse, em conjunto com a noção de construção da cidadania, trazer um olhar cuidadoso com o ensino para com os alunos, ter habilidades e competências didáticas e técnicas, em conjunto com o domínio do conteúdo. Bem sintetizado, muito bom, grupo 1. Grupo 2, por favor. O que vocês me falam? Ô, professora. Fala, querido. A Marceli é do meu grupo, quer dizer, meu grupo, né? Do grupo do Leonardo, da Alejandro e depois eu. Eu acho que nós somos o grupo 3. A gente era o grupo 3 que tava com a Maria Eduarda, só que ela quitou. É isso mesmo. Tá, tem alguém que quer fazer alguma consideração aí sobre professores e alunos dos outros 2 grupos? O grupo 2, professora, é o meu grupo. Eu, Matheus, acho que a Vitória e esqueci a outra moça. Bom, a gente estava discutindo que o professor, que se espera do professor, que tenha o conhecimento necessário para ensinar o idioma, né? Que seja um incentivador dos alunos, e já que tem alunos que têm um maior ou menor conhecimento de inglês, que ele tenha um certo jogo de cintura e uma paciência e use de bons métodos, né, para poder ensinar esses alunos que têm níveis diferentes de conhecimento do idioma, no caso em inglês, né, porque tiveram mais ou menos acesso ao inglês ou mais ou menos interesse em aprender, né. Que pesquise e encontre maneiras de inovar a forma de ensinar, principalmente pensando mais nesses alunos com maior dificuldade. E uma coisa que eu anotei aqui é que seja que ele consiga explicar para o aluno o porquê que o aluno precisa aprender inglês. Porque é como o professor de matemática que ensina lá logaritmo, função, aí o aluno fala, mas para que eu vou usar isso aí na vida? E quando eu estudava, eu tive professores que nem sabiam falar. Então, sei lá, é bom explicar para o aluno, olha, o mundo hoje é globalizado, além do mercado de trabalho, você pode conhecer pessoas de outros idiomas, você pode querer viajar e vai chegar lá, não vai saber nem comprar uma comida no McDonald's. Então, é isso. E dos alunos, a gente espera que eles se sintam atraídos pela aula, né? O professor tem que colaborar um pouco com isso, mas também tem o lado do que o Juan falou aí, né? Depende muito do aluno também querer, né? A gente espera que tenhamos alunos participativos, que prestem atenção na aula e que não façam a rebelião na sala de aula, que nem a gente escreveu. Eu li lá. Eu estava comentando que eu já vi até aluno que ateou fogo em cortina. Aí o Matheus, a menina falou... O pessoal falou aí do spray de pimenta, né? A menina falou que era filha de uma policial e jogou spray de pimenta na sala, ficou todo mundo chorando lá. Nossa, gente, a realidade, às vezes, com a qual a gente se depara aí, assim, eu nem falo muito sobre isso, porque senão
para não desanimá-los, mas a gente vai encontrar de tudo na sala de aula, principalmente quando a gente começa, né? Se nós iniciamos, por exemplo, na rede pública, na estadual, a municipal ainda tem um controle um pouquinho maior, né? Porque, assim, tudo fala que quem é o dono, né? Então, por exemplo, o prefeito, o secretário da educação do município está mais próximo, então, muitas vezes é mais fácil você resolver problemas. E, às vezes, no estado é mais difícil, demora mais para chegar à solução. Mas nós encontramos esses problemas em qualquer esfera, tá? Seja na rede municipal, estadual ou particular. Algumas particulares também são complicadas, mas a gente precisa, né, assim, estar preparados também para isso. Eu posso ter um cenário maravilhoso para dar aula, já ter sorte, começar numa escola que, né, os alunos querem aprender inglês, a direção, coordenação incentivam, e os alunos também têm essa perspectiva de querer aprender, e aí tudo é maravilhoso, mas o outro lado também existe, tá? Então, às vezes, quando você está num município ou outro município trabalhando a língua inglesa, é diferente. Eu ingressei no Instituto Federal, no campus Barretos. Então, o ensino de língua inglesa no ensino médio para a realidade de Barretos é diferente da realidade do campus Sertãozinho. Então, eu encontrei, por exemplo, o Juan está aqui, foi um aluno do ensino médio. A perspectiva de vida, sabe, assim, o desejo de saber já dessa necessidade do inglês para o dia a dia é bem maior do que a realidade dos alunos que eu tive em Barretos. Então, são culturas, vivências diferentes, e tudo isso influencia na nossa prática pedagógica. Então, pensem a respeito disso, e a gente pode até fazer uma roda de conversa algum dia aí, não agora na prática de ensino, quando nós voltarmos presencialmente com mais professores, para a gente trocar essas experiências, né? Dessas realidades que a gente enfrenta aí e como a gente pode contornar, porque também não adianta só você falar, eu posso encontrar essa situação, mas como eu contorno isso? Como que eu posso resolver algumas? Porque tem algumas que a gente não resolve, a gente sai chorando da sala, né? E pronto. Quer falar, Juan? Você ligou o microfone ou não? Eu deixei sem querer ligado, professora, desculpa. Não, imagina, tranquilo. Grupo 3, então, quem nós temos aí agora é a Maria Eduarda, Alejandra, Marceli, Leonardo e Hugo. Alguém de vocês gostaria de se manifestar aí sobre? Eu falo, prof. Oi, querido, pode falar. Então, a Maria Eduarda, no caso, ela não ficou para conversar com a gente. Mas enquanto a gente estava conversando, a gente acabou entrando aí em algumas características que a gente gostaria de ver em mais professores. A Alejandra, por exemplo, disse que é essencial que o professor seja esforçado e atencioso. E da mesma forma que o aluno também seja esforçado. Atencioso não, perdão, atualizado. É porque eu coloquei abreviado aqui, porque eu estava escrevendo rápido e eu confundi. Ela acha que o professor deve ser esforçado e muito atualizado, principalmente o professor de inglês. A Marcele já acha que o professor tem que ter um envolvimento com os alunos, conhecer os seus alunos, assim como os alunos também devem ser interessados. Ou disse que um professor deve ser compreensivo com os alunos, entender suas dificuldades e saber lidar com elas. E os alunos têm que ter respeito com o professor, entender que ele está lá fazendo o seu trabalho e ajudar ele dessa forma. Agora o que eu acho? Eu acho que o professor tem que ser tudo isso. Eu acho que o professor, na verdade, tem que ser um camaleão. Eu acho que o professor tem que saber, acima de tudo, se adaptar. Porque tudo bem, a gente sabe a didática, a gente sabe como dar uma aula, a gente sabe o que a gente vai ensinar. Mas a gente não sabe o que vai acontecer dentro da sala de aula. Então a gente tem que saber, a gente tem que ter a inteligência, a gente tem que ter a maturidade para lidar com qualquer coisa. A gente tem que saber que a gente vai ter aluno que não vai entender o que a gente está falando. A gente vai ter que saber lidar com isso. E para o aluno, eu acho que o essencial é ele aprender.
A gente vai ter que ser o mais adaptável possível para conseguir fazer com que os nossos alunos aprendam. E é isso. Como que a gente faz isso? Bom, observando, tendo essa inteligência e essa maturidade, conhecendo os alunos, sendo compreensivo com eles, se esforçando, se atualizando e tudo isso. Muito obrigada, Léo, por suas considerações aí, é do seu grupo. Sim, não existe receita, viu, gente? Então, quando a gente pensa assim, em prática de ensino, né, a Rosângela, ou a Érica, ou a Giovana, quem trabalha essa disciplina, vai trabalhar com a gente receitas para fazer isso. Não, a gente compartilha experiências, algumas coisas que funcionaram e outras que não funcionaram. Mas a finalidade, muitas vezes, é para mostrar para os alunos que essa palavra que o Léo colocou aí, de se adaptar, é a flexibilidade. O professor ele precisa ser muito flexível, né, para compreender tudo isso e saber lidar com isso, e ter uma inteligência emocional, assim, sob controle, porque há alguns momentos que a gente pensa até em desistir. Fala, nossa, mas eu estudei tanto para isso, né, para aquele aluno ficar jogando spray de pimenta, etc. Então, tem muita coisa aí, mas a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Muitas vezes a gente entra na sala de aula, você planeja alguma coisa e a realidade que você encontra é outra e você não consegue trabalhar nada daquilo, né, por N fatores, mas você não pode desistir. Então, a experiência de hoje vai formando o profissional que você vai construindo aí ao longo da vida. Então, no começo a gente erra muito, né? Você tem atitudes que muitas vezes você não deveria ter tido e você se arrepende disso e depois fala, nossa, aquele aluno, aquela turma que eu dei aula, falo, nossa, dá até vergonha, né, da atitude que você teve. Mas acontece, por quê? Porque nós somos humanos, gente, às vezes você não consegue controlar, né? Então, o melhor é você contar aí até 200, às vezes você precisa até sair da sala de aula, você respira. Então, tem algumas ajudas aí que, em alguns momentos, a gente precisa até de ajuda psicológica, se tiver um psicólogo na escola, para saber como lidar com determinadas situações, que a nossa formação vai ser mais a formação técnica e uma parte da didática, da metodologia, das teorias que nós estudamos. Mas muitas vezes a gente precisa de um pouquinho mais de ajuda, né, da parte aí psicológica, para entender esse aluno, que muitas vezes a gente fala, precisa entender o aluno, mas algumas vezes a gente não entende, né, porque também não é difícil, mas é bom, tá? Então, pessoal, eu vou continuar aqui apresentando para vocês o que o texto fala sobre esses professores e esses alunos, tá? Então, vocês podem observar se algo do que vocês disseram se encontra aqui, tá? Pelo que eu ouvi, eu já sei que sim. Então, ó, sermos professores que têm consciência, né, crescente sobre os processos interdependentes de ensinar e aprender. Opa, esses processos aqui foi repetido, desculpa. Através de observação, reflexão e análise. O que ele quer dizer com isso, né, o Almeida Filho? O ensinar e aprender, né, para isso tem muitas coisas relacionadas, interdependentes, do que simplesmente ensinar e aprender, né? Então, eu preciso observar, refletir, analisar, retomar, refazer, reconstruir e começar do zero, muitas vezes, tá? Sermos professores que controlam o que acontece na sala e fora dela, sem que tudo seja feito sob instruções rígidas com um final previsível. Esse controle do que acontece na sala e fora dela, ele explica aí no texto, que é no sentido de eu conhecer meus alunos, né? Quem são meus alunos? Né? Fora da sala de aula, quem são eles, de onde eles vêm, qual é a realidade deles, qual o acesso que eles tiveram, né, ao ensino regular até então, que oportunidades eles tiveram, eles deixaram de ter, para que eu não julgue, né? Como você não sabe isso? Mas quem é o meu aluno, tá? E permitir incentivar contribuições, decisões e posicionamentos dos alunos, né? Então, olha, isso que o Hugo colocou, que
o Léo, que todos vocês colocam, as contribuições aí do grupo do Márcio, eu falo o nome de um, mas é em relação ao que o grupo colocou, tá? Então, o aluno pode contribuir muito com as nossas aulas, né? Ele tem conhecimentos que muitas vezes nós não temos, e a gente precisa, né, deixar de ser o suprassumo aí, a última bolacha do pacote, etc. e tal, e saber que muitas vezes, sobre determinados assuntos, os alunos sabem até mais do que nós, tá? E não ridicularizar ou menosprezar o nosso aluno. Outras coisas que são colocadas aqui, ó, sermos professores que propõem tarefas e atividades com uma duração maior para permitir reentrada de insumos, negociação e pensamento, né? Então, muitas vezes, nós precisamos organizar as atividades para fazer com que o aluno não simplesmente responda a determinado exercício, mas para que ele tenha um tempo de pesquisar, observar outras coisas, trazer novidades sobre aquele assunto, negociar essa informação, despertar aí o pensamento crítico, tá? Sermos professores que criam um clima de trabalho relaxante ou não defensivo, pelo menos, né? Não aquela sala de aula tensa, nervosa, etc., mas que o ensino seja alguma coisa agradável para os alunos. Sermos professores que se apresentam com a postura não tensa e não voltada para correções frequentes, transmitindo calor no ensinar, sendo menos cobradores, menos elogiosos e menos prescritivos a cada passo. Então, aqui a gente poderia interpretar da seguinte maneira: eu não sou o único que detém o conhecimento, o poder, eu não posso me colocar na frente da sala de aula como se eu soubesse, eu ensino, vocês são alunos, vocês aprendem. Tá difícil aqui esse tuk-tuk aqui na minha cabeça dessa reforma, hein, gente? E quando eu ensino, eu tenho que deixar meu aluno saber que eu gosto de ensinar, né? Que isso, para mim, é um prazer, né? E não ser aquele professor de cara feia, chato, que entra, passa na lousa, tá aqui a matéria, vocês se viram, tá? Ser menos cobradores no sentido de exigir, né, nas aulas de língua inglesa, por exemplo, que o aluno fale, pronuncie de maneira correta. Não existe só um sotaque do inglês, assim como não existe um só do português. Então, mostrar essas variedades, essas diferenças para os nossos alunos, tá? E a respeito dos alunos, ele fala o seguinte: nós precisamos ter alunos que se envolvem com o que estão fazendo, né? Então, o aluno precisa se jogar também, né? Não é o professor que chega, passa o conteúdo, ele é só passivo. Estou escutando aí a Rosângela, o Jacó, a Maria Beatriz. Não, mas eu tenho que me envolver. O que mais que eu posso aprender? Eu posso compartilhar o meu conhecimento também sobre isso aqui na aula, com os meus colegas, com o meu professor? Então, é esse envolvimento que muitas vezes os alunos precisam ter. Eles não têm, mas a gente precisa desenvolver isso neles, né? Alunos que interagem uns com os outros e não só com o professor. Então, e o meu colega, ele precisa de ajuda? E como que eu posso, né, ajudá-lo? Que têm consciência sobre como estudam e a que isso pode levar. O que já foi apresentado por vocês, né? Demonstram força para buscar experiências extra-sala na língua-alvo. Então, não é só o que foi colocado na aula ou que o livro didático traz, mas o que mais que eu posso... professor, olha, eu assisti esse vídeo aqui, eu ouvi esse noticiário, achei interessante, eu estou trazendo para a gente enriquecer um pouquinho a formação. Então, a respeito disso, tá? Que é colocado. E o texto 2, que é o Recriando a Sala de Aula de Língua Estrangeira, a Ordem Disciplinar Revisitada, ele vai falar a respeito da prática da oralidade na sala de aula de língua estrangeira, tá? E antes de eu apresentar isso para vocês, o que diz o texto, eu vou colocá-los novamente nas salas, eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. Olha, façam um levantamento das principais razões para o não desenvolvimento da habilidade oral nas aulas de língua inglesa no ensino médio.
que vocês acham que é difícil trabalhar a habilidade oral aí nas aulas do ensino médio, tá? E o segundo item é: o ensino de língua inglesa tem favorecido um aprendizado mecânico ou repetitivo que pouco encoraja a aquisição de outras habilidades. Vocês concordam com essa afirmação? Se vocês concordarem, como é que a gente pode reverter isso? Então, eu vou voltar aqui o slide. Então, discutam um pouquinho. Por que vocês acham que... quais são os motivos, as razões para o pouco trabalho com a habilidade oral nas aulas de língua inglesa no ensino médio, tá? E se vocês acham que realmente o ensino de língua inglesa tem se dado por meio de um aprendizado mecânico ou repetitivo, né? E não encoraja aí a aquisição de outras habilidades, tá? Se vocês concordam, discordam, etc. e tal. Ok? Para as duas questões? Eu vou abrir essa... Pode falar. Qual a primeira questão aí? A senhora repete, por favor? Repito. Eu quero que vocês discutam por que é tão difícil trabalhar a oralidade no ensino de língua inglesa no ensino médio. Porque nós sabemos, por exemplo, eu já estou adiantando o que o texto traz, que a gente quase não trabalha prática oral de língua inglesa nas aulas do ensino médio. Por quê? Quais são os problemas? O que acontece que é muito difícil trabalhar a oralidade? Então, para vocês falarem a respeito disso, eu acho que é por isso, por aquilo, etc. e tal, tá? E o segundo, tá? E a segunda parte, que o ensino de língua inglesa normalmente tem se dado por meio do aprendizado mecânico, né? Repetitivo, que não encoraja a aquisição de outras habilidades. Você acha que é isso mesmo? Não é? Você concorda, discorda? Tá? Então, vocês terão pouco tempo, são 9h08, eu vou dar três minutinhos, que é só para um brainstorm, tá? Só para uma discussão rápida, e vocês não precisam apresentar discussão, só falem a respeito disso. E depois eu volto para fazer as considerações, tá? 3 minutinhos. Marceli, Indra e Pedro, vocês estão fora das salas? Espera aí. Pedro? Marceli, você caiu? Como é que está a situação aí?
Os alunos estão respondendo, quer dizer, conversando sobre essas questões, né, que fala a respeito da oralidade, e se eles concordam com essa afirmação, né, que o ensino de língua inglesa tem favorecido um aprendizado mecânico ou repetitivo que pouco encoraja a aquisição de outras habilidades. Oi, oi, oi. Eu tô chorando de rir aqui, gente. Levar os alunos para Londres ou Nova York de excursão, essa foi boa, eu também quero ir. Grupo do Márcio que estava falando disso daí, né, Márcio? Cadê? Já chegou aí o pessoal do grupo do Márcio? Então, saiu até lágrima do olho aqui. Quando vocês estão escrevendo aí, quando o grupo escreve no chat, né, eu vou lendo enquanto vocês estão discutindo. Aí eu gostei das discussões, das falas de vocês do radinho, normalmente era um radinho velho que não funciona. Lembrei de mim aí nas escolas da rede pública, mas vamos lá, tá? Meus queridos, então eu gostaria que quem quisesse falar sobre o assunto aí, se manifestasse, tá? O que vocês acham? O que vocês colocaram aí nas discussões, né? Por que é tão difícil trabalhar a oralidade nas aulas de inglês do ensino médio? E a segunda questão que a gente fala sobre esse ensino de inglês mecânico, repetitivo, vocês acham que é assim mesmo? Né? Por quê? Etc. e tal. Vamos lá? Quem gostaria aí de falar? O professor, eu penso que é realmente mecânico, sim.
principalmente nas escolas públicas. A gente vê muito uma esquematização do ensino de inglês que é muito mecânica, é muito repetitivo. É sempre as mesmas temáticas, é sempre as mesmas abordagens no ano. É sempre uma continuidade assim tão mecânica que às vezes o aluno perde até interesse no decorrer dos anos dentro da escola pública de querer aprender inglês. Isso às vezes nem é culpa do próprio professor, ou às vezes é também, porque às vezes o professor se acomoda numa posição que aí não quer de alguma maneira buscar novas abordagens. Os alunos também não estão interessados em aprender porque para eles não vai levar em nada, então acaba se tornando mecânico. Entendi, certo. E por que a prática oral não é muito trabalhada nas salas de aula aí, gente? Ou quando é, não dá, não surte muito efeito? Conta a história dos radinhos aí, gente. Posso falar, professora? Pode falar. Então, eu acho que hoje em dia é praticamente impossível da gente pegar o mínimo de fluência oral em inglês numa sala do ensino médio, porque a abordagem que é usada, o método que é usado não é eficaz. Vou sair um pouquinho. Quando a gente Calma aí observa. que minha mãe me interrompeu. Ah, Agora tá eu posso certo. continuar. Por favor, obrigada. Coisas do EAD. Sim. Aí, eu acho que não é possível adquirir fluência porque a gente não tem um método, quer dizer, tem um método eficaz, só que ele não é usado em sala de aula. Normalmente, para passar a oralidade, o pessoal usa aqueles radinhos merreca lá para colocar um sonzinho que complementa algum material, algum exercício de uma apostila. E normalmente você não entende nada do que o pessoal, que os dubladores lá estão falando no radinho. E os alunos simplesmente deixam de lado, se torna algo desinteressante. Só que existem ferramentas, existem métodos que a gente poderia usar para tornar o ensino mais interessante. E também eficaz, eficiente. Porém, eu acho que esses métodos, eles muitas vezes são trabalhados em associação e repetição de palavras. Quer dizer que o ensino repetitivo é ruim? Quer dizer que ele é bom? Não. Mas eu acho que muitas vezes, e principalmente para a oralidade, que é ao ponto de você se acostumar com a fala, com a pronúncia das palavras, eu acho que é essencial a repetição. Não tem como. Quando você está tentando pegar uma língua, você precisa repetir as palavras, repetir as entonações, para você pegar como fala. Simplesmente. Agora, a questão do ensino público de inglês ser repetitivo e maçante, mecânico, é complicado, porque mesmo com a repetição, eu acho que sendo uma parte essencial, também existem ferramentas para deixar esse ensino menos mecânico. Ok, muito obrigada pela contribuição aí, meninos Léo e Juan. Esse texto da... Nossa, esqueci o nome da autora aqui agora. Esse texto aí, depois eu volto lá para pegar. Fala justamente a respeito disso, da prática da oralidade. E vocês colocaram coisas do EAD, gente. E ela traz algumas considerações a respeito disso, que o Juan bem colocou também, que às vezes não é o professor que não é culpa do professor, que não é culpa do aluno, que não é culpa da estrutura, etc. E como a gente pode modificar isso? É possível haver uma modificação? Então, a gente volta lá para aquelas discussões dos documentos oficiais. Vocês lembram que o ensino de inglês, ele precisa... as pessoas ainda acreditam, há o mito de que no ensino médio a gente só tem que ensinar o aluno para prestar vestibular. Então, eu só trabalho a produção escrita, algumas estratégias de leitura para ele conseguir ler o texto, buscar as informações principais e responder. Que
o foco do ensino de inglês no ensino médio é esse, preparar para os vestibulares, para Enem da vida e etc. Você até tem que mostrar isso para o seu aluno, você tem que propor essas questões para ele também estar preparado para o vestibular. Mas o que acontece é isso. Então, o foco, né, por ser mais fácil, eu trabalho a produção nem escrita, mas só a leitura, né, só em cima de listas de vocabulário, compreensão de texto e estratégias de leitura. E as outras habilidades do ensino médio, elas são deixadas de lado. Por quê? Provavelmente vocês devem ter discutido aí quais são essas dificuldades, né? A gente tem salas heterogêneas, numerosas, entre tantas outras coisas que dificultam mesmo o ensino das 4 habilidades. Não é fácil, mas não significa que não é possível, tá? Então, há algumas experiências que a gente observa aí, fazendo algumas pesquisas, de que consegue-se fazer esse trabalho, só que é um conjunto, né? Não é só o professor de inglês, mas são os outros professores também que precisam mudar um pouquinho a abordagem deles de ensinar e aprender, a ajuda da coordenação pedagógica da escola, da direção, dos pais, dos alunos. Então, os agentes envolvidos aí, os atores envolvidos, eles precisam cada um fazer a sua parte para que isso funcione. Então, também para a gente não sair daqui triste, pensando, nossa, gente, tudo é culpa do professor, eu vou entrar nessa fria? Não. Tá? Então, não é tudo culpa do professor. O professor tem uma formação excelente, sabe como fazer um monte de coisa, mas a hora que ele se depara com uma realidade aí, ele não tem muito como mudar tudo isso, né? E isso já vem hierarquicamente aí dos órgãos competentes para isso, do MEC, das políticas públicas, etc., que não favorecem isso, principalmente para as escolas públicas. Então, tem N fatores que a gente precisa estar ciente para estarmos preparados para enfrentar essa realidade, dependendo onde é que nós vamos trabalhar, né? Onde é que nós já trabalhamos. Então, às vezes é fácil você desenvolver isso numa escola particular toda bem estruturada e com um corpo pedagógico comprometido, querendo isso. E muitas vezes você tem até todos os equipamentos, mas não há o envolvimento do grupo gestor. Então, assim, os fatores são, né, são muitos. E nós precisamos saber que eles existem e que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o trabalho da maneira como a gente gostaria, tá? E esse livro, a respeito da oralidade, ele fala sobre isso, que a prática oral tem sido deixada de lado. O que acontece são esses drills, né, esses exercícios aí de listen and repeat, que não é utilizado aí a oralidade, ou seja, não é aquele... Faz uma ligação com o primeiro texto lá do Almeida Filho, das dimensões do professor. Então, o professor de língua, ele não é um ensinador da língua em uso, mas simplesmente o ensinador do livro didático, de algumas repetições, etc. e tal. Então, só para vocês compreenderem o que dizem os dois textos, por que eu coloquei os dois juntos, que um complementa e o outro. Um fala mais desse processo da oralidade e o outro fala de dimensões de se ensinar aí a língua inglesa. Tá bom, meus queridos? Tem duas questões que nós não conseguimos falar sobre ela e que precisaria encerrar. Eu começo a próxima aula trazendo para vocês essas duas questões que já estão nos slides. Eu vou simplesmente copiar os slides que faltaram, jogar para o slide da aula seguinte, e depois nós vamos fazer uma prática pedagógica na aula, tá certo? Então, nós vamos trabalhar a partir de um tema, de um texto, algumas possibilidades de uso das 4 habilidades. Então, estejam preparados para isso na próxima aula, tá bom? Beijos, boa semana, fiquem com Deus e hasta la vista, baby! Ó, a lista de presença está aí, gente, não vão esquecer de preencher, eu já compartilhei aqui no chat, tá bom? Tchau, gente, se quiser alguma pergunta pode fazer, tá? Ainda tem 3 minutinhos aí, caso contrário, vejo vocês depois. Muitíssimo obrigada pela participação da aula. Vou parar a gravação aqui.